Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like, que é muito importante para nós aqui, né? Para continuar trazendo mais vídeos para vocês aqui no canal. Vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo aí sobre o Flamengo. Vai falar um pouquinho aí sobre as atualizações do Mengão, reforço que está chegando aí, que é o caso aí de Emerson Royal, né? Um jogador aí que já está acertado com o Flamengo e vai vir para fazer os exames e assim ser anunciado, né? Assim como o Saúl já foi anunciado pelo Mengão. E também Carrascal, o Flamengo está montando um timaço, né, nessa janela de transferência. Vamos ver aqui que a imprensa vai falar sobre esse reforço e também todas as atualizações sobre o Flamengo. Assista ao final, não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vou trazer a Duda Dal Ponte aqui com a gente no telão. E não falta assunto pra gente tratar aqui, né, minha amiga? Bem-vinda, Tom, mais uma vez. É contratação chegando, é contratação quase chegando, é demissão de figura importante aí dentro da estrutura do futebol e a vitória, que não é menos importante nessa ordem que eu falei, né? Muito pelo contrário, tem que destacar tudo aqui no noticiário do Mengão, hein, minha amiga? Exato, Joana, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. As últimas semanas foram agitadas aqui no Flamengo. Vamos começar então pela vitória, né, contra o Bragantino, que como você falou, deixa o Flamengo coladinho ali no Cruzeiro, com um ponto a menos e com um jogo a menos também. Então o Flamengo tá muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória com dois tempos diferentes, tá? No primeiro tempo, o Flamengo teve bastante volume, mas não teve tanta finalização, que era o que faltava, o que vinha faltando nos últimos jogos. 4 finalizações apenas. No segundo tempo, o jogo mudou de figura com as substituições do técnico Felipe Luiz. Ele coloca o Wallace Ian, coloca Vinha e o Vinha teve participação nos 2 gols do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo começa perdendo depois de uma jogada ensaiada do Bragantino, que sai na frente, 1-0. E aí depois o Vinha tem participação nesses 2 gols do Léo Pereira e também do Wesley, tá? Então 2 gols importantes de defensores aí. E o técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva, elogiou bastante a atuação do Vinha, né? Que vinha ganhando algumas minutagens aí depois de ter aquela lesão no joelho, ficou quase 10 meses fora. Agora volta bem, com confiança em um momento importante aí por conta da falta de laterais, né? Falando em lateral, Joana, aí você falava de contratação, uma notícia de agora há pouco da Letícia Marques, do Caemota lá no GE. Globo. Emerson Royal, lateral direito de 26 anos, está acertado com o Flamengo. Ele pertencia ao Milan da Itália. O Flamengo fez uma proposta para comprá-lo por mais ou menos 9 milhões de euros. E ele deve estar vindo, então, para o Flamengo. Está tudo acertado nos próximos dias. E era o que faltava para o Flamengo poder liberar o Wesley, né, que deve ter vivido aí o último jogo bem especial com um gol com a camisa do Flamengo. Isso porque o Wesley já está acertado com a Roma da Itália, tudo pronto, 25 milhões de euros a Roma vai pagar para o Flamengo, mas faltava um substituto. O Flamengo só iria liberar o Wesley se recebesse um substituto. E agora, como acertou com o Emerson Royal, hoje mesmo a expectativa é de que nas próximas horas o Flamengo já assine esse contrato com a Roma para o Wesley ser liberado para viajar e fazer então essa temporada lá na Itália, primeira vez indo para um clube europeu, que era o desejo do Wesley desde o ano passado. Então, algumas chegadas, algumas saídas também. Ontem o Flamengo anunciou o Saúl, né, meia de 30 anos, espanhol. Ele vai fazer o primeiro treino amanhã com o grupo. A gente lembra que o grupo chegou nessa madrugada de Bragança Paulista. Hoje é folga, amanhã volta a treinar, já pensando no duelo de domingo contra o Atlético Mineiro. E aí a gente precisa falar também dos bastidores do Flamengo, né, Joana? Como você falou na abertura do programa, o Runco, que é um médico que já passou pela seleção brasileira, foi demitido ontem, do departamento médico do Flamengo, um pouco antes do jogo, por conta daquela mensagem vazada que foi divulgada pela Letícia Marques no GE. Globo, em que ele fala que o De La Cruz, Nico De La Cruz, tem uma lesão crônica e irreparável. Os bastidores ficaram agitados e o presidente BAP decidiu demitir o Runco. E aí ontem, depois do jogo, a gente teve alguns pronunciamentos, né? O técnico Felipe Luiz disse que essas coisas externas chateiam um grupo, mas o grupo é blindado e tá ali feito para pensar em campo e isolar, né, esses fatores externos que vem acontecendo no Flamengo desde a semana passada, com o Pedro e agora com essa polêmica do Runco também. O Léo Pereira falou que eles vão sempre estar junto com os companheiros, que não foi legal a palavra usada pelo Runco, mas que eles estão blindados e que o Felipe Luiz faz isso
muito bem, né, de blindar o elenco. Já o Arrascaeta disse que essas coisas chateiam bastante e que tiram o foco do campo. Então o Arrascaeta é bem chateado porque também é muito amigo do De La Cruz, se pronunciou nas redes sociais dizendo que tá junto com o Nico De La Cruz. Enfim, polêmicas, mas dentro de campo tá tudo dando certo, viu, Joana? E essa é a expectativa, porque agora vão ser 3 jogos seguidos com o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro no domingo e depois pela Copa do Brasil também. Joana, volto com você, um abraço. Ufa, Duda, quanta informação para você trazer aqui de uma vez, mas é isso. Quanto ao departamento médico do Flamengo, agora resta estabelecer a confiança, né? Porque já passou com um problema, a própria troca do departamento médico foi tumultuado ano passado, aí tem esse episódio, enfim, um momento aí do Flamengo repensar mesmo. Obrigada, minha querida, pela participação aqui no Taon. Vamos falar do vitória e a virada em cima do Red Bull Bragantino. O Pedro Henrique Torre está aqui com a gente também ao vivo para contar a história do jogo e para contar todas as outras histórias que permeiam o Flamengo até a gente poder falar do campo e bola, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um beijo para as duas Maris, né? Um abraço a todos que acompanham a gente neste Sport Center. Pois é, jogo importante. Ontem a gente até falava, né? Parece que tem um jogo. Teve um jogo e parece que teve um jogo. Porque tem muita coisa acontecendo, o Flamengo resolvendo abrir os cofres aí para contratar bastante gente. Então temos as informações que chegam especialmente lá de fora. Agora até os nossos companheiros da ESPN Internacional confirmaram aqui que o Flamengo está bem próximo de ter a contratação do Samuel Lino. 25 anos, atacante que está no Atlético de Madrid, já até passou pelo Flamengo, enfim, ali nas categorias de base o jogador, e de fato a negociação deve ser fechada em 25 milhões de euros, o mesmo preço aí, por exemplo, que o Flamengo arrematou a venda, conseguiu a venda do Gerson, então deve ser, vai 25, volta 25, então vai ser mais ou menos nessa toada aí. Setor ali, talvez para trabalhar mais do lado esquerdo, do ataque do Flamengo, que a torcida já estava muito ansiosa por isso, pedindo demais a informação, sempre a gente dá o crédito, o jornalista Mateu Moreto foi quem deu primeiro, e a ESPN, com fontes no time espanhol, confirmou essa informação do Atlético de Madrid. Tem até uma negociação que ele estava, possivelmente poderia ir para o Napoli, mas não vai ser o caso, ao que tudo indica, está mesmo encaminhado para chegar ao Flamengo, assim como o Emerson Royal, lateral, também estava indo rumo ao Beşiktaş da Turquia. O Flamengo entrou no negócio, o Beşiktaş deu aquela recuada, então deve ser fechado em torno dos 9 milhões de euros para ser um reforço ali. Aí o Flamengo libera o Wesley, que ontem fez o gol da vitória, 25 milhões de euros, mais 5 como possíveis bônus, assim, indo para Roma também. Então a negociação, o Emerson Royal, vamos dizer, pertence ao Milan. Então é toda uma negociação, vai de Itália, volta de Itália, milhões para aqui, milhões para lá, e o Flamengo se reforçando nessa janela antes tarde do que nunca. E ontem, como eu disse, o Wesley fez não dá para dizer uma belíssima atuação, mas foi decisivo pra caramba, fez o 2-1 do Flamengo. No finalzinho da partida, ele conseguiu o gol vitorioso ali. E quem conta, esteve lá em loco, acompanhando tudo de pertinho, é o camarada Edu Afonso. Então a gente acompanha agora a reportagem de como foi esse jogo lá em Bragança. Valia a vice-liderança do Brasileirão. Para o Flamengo, talvez um pouco mais. A tranquilidade do resultado positivo serviria para abafar os bastidores em ebulição. As declarações do Dr. José Luiz Runco, que vazaram de um grupo de WhatsApp sobre a suposta falta de condições físicas e médicas de Nico De La Cruz, geraram repercussão negativa. Resultado, ele foi demitido horas antes do jogo. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, um grupo blindado a esse tipo de coisas. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. Por isso, o gol de Wesley aos 40 minutos da etapa final, após um passe de Wallace, foi tão comemorado. Era a virada.
Wesley, que está de partida para Roma. Incrível, um jogador da base, um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Mas até esse gol teve muito jogo. Rossi foi gigante numa falta de John. Na etapa final, foram necessários apenas 4 toques e 8 segundos para a bola chegar a Lucas Barbosa. Bragantino 1-0. Ontem no nosso pré-jogo, o auxiliar Vinícius, ele trabalhou essa jogada com a gente tem convicção no que a gente trabalha e hoje fomos felizes e fizemos o gol. O Flamengo acordou. Arrascaeta entrou no jogo, cruzou uma bola na cabeça de Léo Pereira. 1-1. Pressionado, o time da casa, 20 minutos depois, levou a virada de Wesley. Há 29 anos, o Flamengo não vencia o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui, até eu estava brincando aqui que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim. Vitórias trazem tranquilidade, resolvem problemas. Que o diga o Flamengo, 3 nos últimos 4 jogos. Ao Red Bull Bragantino, com um único resultado positivo nos últimos 4 jogos, resta reencontrar o bom futebol diante da parada para o Mundial. Os números do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro foi quem também, né, a gente viu falando ali após a partida. Com 9 gols, o cara que tem mais gols na sua equipe, também a média de gols por jogo, assistências também lidera esse quesito, tem então 14 participações em gol, com 22 finalizações, 19 chances criadas e 20 dribles completados. Arrascaeta é importantíssimo. E é o líder geral da média do Bola de Prata, então liderando a nossa premiação, que, claro, avalia os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o jogo, enfrentar o Red Bull Bragantino dentro da casa do Red Bull Bragantino não tem sido uma missão fácil, ainda mais quando a gente fala de Flamengo, ainda mais quando a gente fala desse tabu tão grande. Num contexto que o Flamengo tem dado respostas e que eu achei que poderia ser um jogo que se tornaria muito perigoso para o rubro-negro, porque o gol com 10 segundos do segundo tempo, o primeiro tempo não muito inspirado, poderia causar um certo nervosismo, afobamento, dar confiança para o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo retoma a posse de bola para dar a resposta, então, no restante da segunda etapa, Mari. Pois é, e não só isso, né? Há algumas partidas, a gente já está falando de contextos externos que podem influenciar no resultado ou no jogo do Flamengo, né? No caso de ontem, a situação do De La Cruz, com a exposição, enfim. E também o retorno do Pedro como titular, né? Sim. Tem uma sequência ali, enfim, ele marca no Fla-Flu, ele entra ontem como titular, ganhando mais uma oportunidade, mas não necessariamente com a figura dele, seria um jogo tranquilo para o Flamengo desempenhar, muito por conta do adversário também. E o Red Bull, ele é um adversário que te obriga a entrar naquela intensidade do jogo. Não que o Flamengo não tenha intensidade, mas todos os níveis de intensidade. Então, intensidade na marcação, intensidade para acompanhar o zagueiro que sai jogando, o lateral que abre para apoiar, os jogadores, o John que tem muita liberdade para circular naquela faixa. O pouco que ele já tem, ele já encontra passes. Mas contra o São Paulo, foi permitido a ele um certo espaço e quando ele entrou no jogo, o Red Bull conseguiu o resultado contra o São Paulo do empate. Então é isso, chegamos a um fim de vídeo aqui no canal, vamos comentar, né, sobre todo esse vídeo, né, exclusivo aí sobre o novo reforço do Flamengo aí, né, que é Emerson Royal, né, já tá acertado aí com o Flamengo, tá para chegar aí, né, nos próximos dias para assinar o contrato e o Flamengo tá montando aí um time absurdo, né, porque ainda tem aí acho que é Samuel Lino, né, também pode pintar no Flamengo, de acordo com as imprensas italianas, aí o jogador já está também acertado, né, com o Flamengo. Falta alguns detalhes aí para o Flamengo confirmar essa contratação, né? O Flamengo tá brincando aí de Master League, né? Porque ainda tem Carrascal, né? Mas de momento são desses jogadores que estão mais próximos aí de ser anunciado pelo Flamengo, né? Então é isso, torcedor. O Flamengo vem se reforçando cada vez mais para poder aí dominar a América do Sul, vencer todos os títulos possíveis esse ano aí, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Intercontinental e tudo mais. O Flamengo tá
em busca, assim, né, de conquistar esses campeonatos, né. Mas é isso, torcedor, o que você achou? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.